Você ouvirá agora uma mensagem da graça e do amor de Deus com o apóstolo Marcos Gomes. Não se assusta não, é o Espírito falando, porque se estiver escrito, eu creio. Não tem prazer maior e melhor que uma vida que agrada a Deus. Pegue sua Bíblia e um caderno, pois Deus quer falar com você. A direção de Deus é dada através do homem de Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. Senhor meu Deus e meu Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Amém. Em nome de Jesus Cristo, nós chegamos a Ti, ao trono da graça, para recebermos graça em tempo oportuno. Senhor, eu oro por aqueles que têm fome e sede de justiça, ainda que estejam longes, porque os que estão perto parece que já não precisam mais de oração, parece que não precisam mais de Ti, parece que não precisam mais de nada. Como Paulo disse aos Coríntios, oxalá reinassem sem mim. Senhor, em nome de Jesus Cristo, o meu coração se entristece, e ninguém melhor que o Senhor para saber isso e conhecer isso, que conhece corações. Meu coração se entristece por ver que nós estamos vivendo os dias da Bíblia. Se entristece não porque a Bíblia está se cumprindo, se entristece porque nós somos de carne, temos sentimentos e pensávamos que as pessoas seriam firmes, constantes e estariam juntos na vida e na morte, mas estava escrito que não seria assim. E então nós nos entristecemos, não porque a Bíblia se cumpre, mas porque somos carnais e temos sentimentos e esperávamos coisas superiores das ovelhas de Jesus, daqueles que conhecem a Cristo, daqueles que foram chamados, escolhidos desde antes da fundação do mundo. Nós sabemos, Senhor, que os dias vão ficar difíceis, vão ser difíceis. E se estão difíceis nos anos de 2016, imagine em 2025, 2030. Senhor, que a Tua graça seja e esteja conosco. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Porque se as coisas já estão difíceis, nesse começo, nesse princípio, imagine daqui 15, 20 anos, quando for estabelecido o governo, o reinado do anticristo, e eu sei que o Senhor vai permitir muitas coisas, e a igreja ainda estará aqui. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Dou graças porque somos salvos pela graça e estamos prontos e preparados para qualquer hora ser arrebatados. Não precisamos nos preparar com obras da lei. Não precisamos nos preparar com algum artifício. O Senhor já nos fez perfeitos e santos e já estamos salvos. E aguardamos a sua vinda, o seu dia, para arrebatar a igreja. Esteja nós aqui ou em algum outro lugar. Estamos prontos para sermos arrebatados e estarmos para sempre com o Senhor. Maranata! Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem pode falar amém? Glória a Deus, graça e paz a você que me assiste agora aí pela internet. Pode se assentar, vocês aqui na igreja, graça e paz também. Graça e paz a você que me assiste pelo YouTube, pelo Facebook, pelo nosso site Graça e Apostolado. Glória a Deus pela sua vida. Eu oro para que os anjos ministrem em sua vida, em nome de Jesus. Graça e paz ao pastor apóstolo Abner Murilo, lá no México. A pastora Jennifer, todas as ovelhas do ministério Reve, ressurgindo em Vitória. Todos os abençoados do MGA, na Bahia, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Goiás, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, em outros estados no Brasil e na face da terra. Graça e paz a todos vocês. Juntos nós somos mais fortes. Eu quero que você receba nessa noite este apostolado que tem por fundamento o que Paulo colocou como fundamento: Jesus Cristo, o ressuscitado. Senhor, que esta palavra frutifique para a Tua glória e não volte para o Senhor vazia. Portanto, Senhor meu Deus, que ela seja revelada. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e te agradeço desde já. Quem pode falar amém? Ovelhas, abram suas Bíblias, por favor. Hoje eu quero falar sobre as boas obras versus as obras da lei. Quero te mostrar a diferença, tá? O que são boas obras e o que são obras da lei. Quando nós falamos não vivemos de obras, é preciso entender
quais obras estamos nos referindo, tá? Quando falamos assim, não, na graça se vive pela fé, não se vive das obras, né? Precisa saber quais obras. Paulo fala sobre 2 tipos de obras, as boas obras e as obras da lei. Vamos ver isso? Eu vou te mostrar neste apostolado. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos falar primeiro sobre as boas obras. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo 2, o tema de hoje, as boas obras versus as obras da lei, né? Você vai ver, vou te mostrar a diferença das boas obras para as obras da lei. 2 Timóteo 2, quem já achou pode falar amém. Está aqui, 2 Timóteo 2, versículo 20. 2 Timóteo 2, verso 20. Paulo disse assim, 2 Timóteo 2, verso 20, Paulo falou, ora, numa grande casa. Quando Paulo disse numa grande casa, ele está se referindo à obra de Deus, ao ministério do Espírito Santo, né? Numa grande casa, na obra de Deus. 2 Timóteo 2,20, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Está vendo o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que na obra de Deus tem vasos. Ele não está falando de filhos da perdição, tá? Porque se fosse filhos da perdição aqui, nesse texto, não estaria na grande casa, na obra de Deus, né? Quando ele fala de filhos da perdição, ele se refere ao mundo, né? Ao planeta Terra, as 2 sementes, ovelhas e bodes. Quando ele fala da grande casa, ele está se referindo à obra de Deus. 2 Timóteo 2,20. Numa grande casa não somente há vasos de ouro. Vaso de ouro seria um homem de Deus, né? Um apóstolo, um profeta, um homem de Deus consagrado, uma mulher de Deus genuína, verdadeira. É vaso de ouro, né? E de prata. Em 1 Coríntios 12, 28, Paulo disse que a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, profetas, em terceiro lugar mestres. Poderia dizer vasos de ouro, vasos de prata e vasos de bronze. Poderia dizer isso, né? Só para você entender sobre o que Paulo está falando. 2 Timóteo 2,20. 2 Timóteo 2,20. Numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Ele está falando o quê? Que há ovelhas na obra de Deus que não são vasos de ouro, não é apóstolo, não é profeta, são ovelhas, né? Não tem aquele ofício, não tem aquele ministério consagrado ao Senhor, né? A unção ministerial, não tem ainda. É um vaso de pau, né? É um vaso de barro. Aí Paulo disse, uns para a honra, outros, porém, para a desonra por causa da carne. Lembrando que quando Paulo diz aqui em vaso de desonra, 2 Timóteo 2,20, não é o mesmo vaso de desonra de Romanos 9, 22. Lá em Romanos 9, ele está falando sobre os vasos de desonra, filhos da perdição, preparados para a perdição, vasos da ira. Lá é outra coisa em Romanos 9. Aqui em 2 Timóteo 2, vasos de desonra são ovelhas que andam na carne, envergonhando o evangelho. Ainda são vasos de desonra. Tanto é verdade que esse vaso de desonra aqui, desse texto de 2 Timóteo 2,20, não são filhos da perdição, que ele diz no verso 21, olha aqui o verso 21, ó. 2 Timóteo 2,21, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra. Quer dizer, então ele está provando que o vaso de desonra do verso 20 não é o filho da perdição de Romanos 9. Lá em Romanos 9, 21, 22, é o filho da perdição, o vaso da ira, vaso de desonra, filho da perdição, preparado para a perdição. Em Romanos 9, aqui em 2 Timóteo 2,20, vaso de desonra, ovelhas que andam na carne, que ainda estão na carne. Paulo disse no verso 21, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso de desonra, ou seja, deixará de ser vaso de desonra para ser vaso de honra. Olha lá, ó. 2 Timóteo 2,21, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra.
santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda, circule na sua Bíblia, para toda boa obra. Então o objetivo de hoje, o intuito hoje é te mostrar, através desse apostolado, que as boas obras é uma coisa, obras da lei são outras coisas. Então você não pode misturar, não pode confundir nunca. Quando eu falo, nós não vivemos das obras, né? É igual a música nova, é por fé, para que seja segundo a graça de Deus. Aí tem uma parte na música que diz, a vida em graça é diferente, não é pelas obras da lei. Ah, então não vamos fazer mais nenhuma obra. Pera, obras da lei? Não. As boas obras? Sim. As boas obras, o amor ao próximo, a obra de Deus na terra, o evangelismo, a evangelização, o louvor, a adoração, levar à frente o ministério, a pregação, o ensino, a divulgação, isso são boas obras. Quando a igreja se reúne em comunhão, né, para propagar o evangelho, para anunciar o evangelho, isso são boas obras. Quando você está pregando para alguém, quando você dá para alguém um CD, quando você traz alguém para o ministério, isso são boas obras, evangeliza, isso são boas obras. Totalmente diferente das obras da lei, que não tem nada a ver. Então, aliás, 2016, a palavra profética, mortos para Deus, mortos para a lei, a palavra profética 2016. Mortos para a lei, para dar fruto para Deus. De novo. Mortos para a lei, para dar fruto para Deus. Ou seja, como é que você dá fruto para Deus? Através das suas boas obras, né? Pregando, ensinando, ministrando, trazendo pessoas para a igreja, para o ministério, levando o apostolado, evangelizando. Essas boas obras, nós temos e devemos ter essas boas obras, que não tem nada a ver com as obras da lei. As obras da lei, elas tinham por objetivo justificar a pessoa diante de Deus, coisa que hoje é impossível ser justificado pelas obras da lei. Porque as obras da lei levavam ao quê? Ao sacrifício humano, terreno, carnal. As obras da lei levavam a pessoa a cumprir um mandamento, uma ordenança da lei de Moisés. Obras da lei, lei de Moisés. Já as boas obras não tem nada a ver com obras da lei. São boas obras cristãs. Evangelização, amar o próximo, divulgação do evangelho, trazer uma pessoa para a igreja, para o ministério, trazer para o reino de Deus. Isso são boas obras. Essas boas obras nós devemos ter e para todo sempre, porque enquanto estivermos aqui na terra, aliás, são essas obras que nos valem o galardão. Porque uma coisa é a salvação, outra coisa é o galardão. Muitos na terra só são salvos pela graça de Deus. E como não tem nenhuma obra no Senhor, também não haverá nenhum galardão, porque ele não tem nenhuma obra. Vamos ver isso? Vamos ver. Para fechar essa porta de 2 Timóteo, verso 21 mais uma vez. Então vou te mostrar sobre boas obras. Para fechar, 2 Timóteo 2:21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, ou seja, das obras da carne, da carnalidade, se converter de verdade, e então será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Está vendo? Quando uma pessoa se consagra, quando ele consagra a sua vida a Deus, quando ele leva a sério o ministério, quando ele leva a sério o seu chamado diante de Deus, ele está se preparando para fazer boas obras. E isso vale galardão. Vamos ver? 1 Coríntios 3, pode fechar o Timóteo. 1 Coríntios 3. Vamos ver mais um texto que fala sobre boas obras. Depois eu vou te mostrar texto que fala sobre obras da lei. 1 Coríntios 3, eu vou te mostrar que as boas obras valem galardão, recompensa. Galardão quer dizer recompensa. 1 Coríntios 3, versículo 8. 1 Coríntios 3, verso 8, Paulo disse: ora, o que planta e o que rega são um. Plantar e regar.
Um pregou, o outro trouxe para o ministério, ou um deu um CD e o outro explicou aquele CD. É plantar e regar. Um planta, outro rega, né? Um fala da graça, o outro ora por ele, ou um orou e o outro falou da graça, um trouxe para o ministério, o outro orou, intercedeu. Isso aí é um planta, outro rega. É isso que ele está falando. Um planta, outro rega. Coríntios 3:8. O que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu o quê? Galardão. Está claro ou não está claro? Então, aliás, eu vou te mostrar uma coisa. Deixa o Coríntios 3 aberto, o Espírito Santo vai revelando, eu vou falando na hora. Porque eu ministro por revelação, né? O Espírito Santo vai dando, eu vou falando. Deixa aberto o Coríntios 3, eu vou te explicando os textos. Deixa aberto o Coríntios 3, abre em 1 Coríntios 15, para você comparar e entender o que Paulo e o que eu estou falando aqui. Abre, deixa aberto 1 Coríntios 3, abre em Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Olha o que Paulo falou. E eu já volto no Coríntios 3. 1 Coríntios 15, 58, Paulo disse: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Está vendo? 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a igreja é a obra do Senhor. O ministério é a obra do Senhor. Paulo está dizendo, sede firmes e constantes. Não adianta você receber a graça por um mês, hein? O que eu já conheci de pessoas que recebeu a graça e falava da graça e falava do apostolado e pregava e ensinava e queria ganhar o mundo numa vez só. O que eu conheci de gente que ficou em graça um mês, um ano, 2 e depois sumiu, não deu em nada, não está escrito no gibi. Se perdeu a obra. Não perde a salvação, perde a obra. É igual uma construção inacabada. Por isso que Paulo está dizendo para você ser firme e constante. Perder a obra, uma construção inacabada. Você cava o alicerce, aí você faz o alicerce, começa a levantar as paredes, aí pega e para no meio da parede. Sei lá, por um motivo qualquer, você para a obra no meio das paredes. E aí você não vai mais na obra, você não cuida mais, não levanta mais, começa a crescer o mato, né? E aí mato e vai crescendo. Quando vai ver, perdeu a obra, já perdeu tudo, estragou. Os ferros do fundamento já enferrujou tudo, aí até cai a fundação. Até cai aquele começo de obra, cai. Perde-se. Por quê? Porque você não deu sequência. A semana que vem eu vou pregar, quarta-feira. Semana que vem eu vou pregar. Eu vou ensinar aqui no ministério, no MGA, sobre o ser firme e constante. O Espírito Santo falou isso comigo, e a semana que vem eu vou ministrar isso. Ele já estava falando comigo, e agora ele confirmou. Semana que vem eu vou ministrar sobre isso. O que acontece quando a pessoa começa uma obra e para? O que acontece com pessoas que começam e param? Semana que vem, quarta-feira, tá? Quarta que vem, se Deus quiser, vou falar sobre esse assunto. Mas agora, Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Por que no Senhor nosso trabalho não é em vão? Volta no Coríntios 3, que eu falei para você não fechar. 1 Coríntios 3, verso 8. Ó. Trabalho não é em vão, por quê? O que planta e o que rega, Coríntios 3, 8. O que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Por isso que Paulo, Coríntios 3, 8, com 1 Coríntios 15, 58. Coríntios 3, 8, cada um receberá o seu galardão. 1 Coríntios 15, 58, o seu trabalho no Senhor não é em vão. Por que não é em vão? Porque você receberá um galardão. Você receberá uma recompensa pela sua obra no Senhor. Não é obra da lei, não é guardar o sábado, não é fazer jejum. Boas obras cristãs, tá? Quando Paulo disse lá para Timóteo, em 2 Timóteo 2,20, preparado para toda boa obra. Boa obra. Ele está falando sobre a obra de Deus na terra, o evangelismo, a evangelização, você trazer pessoas para o reino de Deus, através da pregação, através do ensino, através da oração, você ganhar as pessoas para Cristo,
Não é ganhar no sentido da salvação, porque quem é ovelha já é salvo pela graça. Ganhar a alma, ou seja, o entendimento, levar aquela pessoa a Cristo. É verdade que ela já foi reconciliada com Deus em Cristo, mas ela nem sabe disso. Então, quando você prega o evangelho, você traz aquela pessoa para Cristo. Então, ele confessa Jesus. Muitas ovelhas são salvas e ainda não confessaram Jesus. Você sabia disso? Olha o mistério. Quando eu digo muitas pessoas, né? E muitas ovelhas, muitas já confessaram, por exemplo eu, por exemplo você, que já confessou Jesus como Senhor, e muitas ainda não confessaram a Jesus. E Paulo disse em Filipenses 2 que toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Ora, como é que a ovelha vai confessar que Jesus é o Senhor, se ela é budista, se ela é do Hare Krishna, se ela é da Seixinoye, se ela tem outra religião e não conhece a Cristo? Ela é ovelha, mas não conhece a Cristo. Como é que ela vai confessar? É aí que entra Romanos 10. Paulo disse, como crerão se não há quem pregue? Então nós temos que pregar o evangelho, pregar a graça para essas ovelhas, para que elas confessem a Jesus como Senhor. Para que confessar Jesus se ela já é salva pela graça? Boa pergunta essa, né? Já expliquei isso aqui, mas talvez você nunca ouviu. É verdade, apóstolo. Para que levar a pessoa a confessar Jesus se pela graça ela já é salva? Porque se ela é ovelha, pela graça ela já é salva. Porque Jesus já morreu por ela e já reconciliou ela com Deus. Só que ela não sabe disso. Mas mesmo sem saber, ela já não é salva? É verdade, ela já é salva. Então para que levá-la a confessar Jesus? Para quê? Existe um mistério aí que talvez você não saiba ou não entendeu ainda. A ovelha, pela graça, ela é salva. Mas quando ela confessa Jesus, ela está apta, ela está liberada para participar do arrebatamento da igreja. Porque uma coisa é ser ovelha, outra coisa é ser igreja. Quem é igreja? A ovelha que confessa Jesus. Porque só a ovelha confessa. Existe ovelha, existe bode. Só a ovelha confessa Jesus. Por quê? 1 Coríntios 12, 3. A ovelha confessa porque ela já tem o Espírito. Né? Paulo disse em Coríntios 12, 3, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então, quando a ovelha confessa, ela está confessando a Jesus porque ela já tem o Espírito Santo. Se ela não tivesse, ela não teria como confessar. Porque Paulo disse em Romanos 8 que quem não tem o Espírito não é de Cristo. Logo, se a ovelha confessou a Jesus, é porque ela já tem o Espírito. Então, quando ela confessa Jesus como Senhor, ela está recebendo ali o selo do Espírito Santo. Isso é Efésios 1,13. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Então, quando a ovelha confessa Jesus, ela recebe, digamos que, um passaporte para participar do arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento é para a igreja. Então, ao confessar Jesus, ela está apta para ser arrebatada na volta de Jesus. Se ela não confessar Jesus, ela é salva pela graça quando ela morrer. Ela pode morrer agora, como morrer daqui 50, 100 anos. Então, ela só será salva quando morrer. Se Jesus voltar, ela não sobe, porque ela não confessou Jesus. No arrebatamento, ela não sobe, porque ela não confessou a Jesus. Está entendendo? Então, o arrebatamento é para quem confessou Jesus. Que não é nem meu assunto, mas eu dei uma palhinha aí, né? O assunto hoje é as boas obras versus as obras da lei. Então, eu comparei 1 Coríntios 3,8, que diz que cada um receberá o seu galardão segundo a sua obra, ou seja, segundo o seu trabalho, e te expliquei em Coríntios 15, 58, que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Abba Pai. Vamos ver mais um texto aqui agora, em Tito capítulo 1. Sai do Coríntios 3, pode fechar o Coríntios 15. Tito capítulo 1. Depois, do ladinho aí de Hebreus, tá? Do lado de Timóteo. Depois de Timóteo e antes de Hebreus. Tito capítulo 1, versículo 5. Eu vou fazer uma leitura aqui agora, para que você entenda sobre as boas obras. Tito capítulo 1, verso 5. Diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda resta. Paulo falando para Tito.
e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução e nem são desobedientes. Tito 1:7. É necessário que o bispo, quando diz bispo, diz pastor, diz homem de Deus, diz mulher de Deus, né? Tito 1:7. É necessário que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Tito 1:8. Tito 1:8. Deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante. Tito 1:9. Deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tito 1:10. Pois há muitos, Paulo falando, há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso tapar-lhes a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Tito 1:12. Um dentre eles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Tito 1:15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os corrompidos e descrentes. Antes, a sua mente, como a sua consciência, estão contaminadas. Professam conhecer a Deus, mas negam-nos pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então Paulo está falando aqui em Tito sobre pessoas diferentes de 2 Timóteo 2. Paulo está dizendo aqui em Tito sobre pessoas reprovadas para a boa obra, que é o serviço de Deus, que é o servir a Deus no altar, no ministério, na igreja, né? Que é o ministério pastoral, apostólico, profético, de mestre, de ensino. Paulo está dizendo que tem pessoas reprovadas para a boa obra. Ora, se a pessoa é reprovada, logo também o seu galardão, ele não terá o galardão. Porque se ele é reprovado para servir a Deus, como é que ele vai ter galardão se ele é reprovado para servir a Deus? Por outro modo, lá para Timóteo, em 2 Timóteo 2, 20 e 21, Paulo disse que se a pessoa, se a ovelha, se o crente, se o cristão se converter dessas obras carnais, dessas atitudes carnais, ele estará preparado para servir a Deus, para essas boas obras. E por consequência terá o seu galardão. Não é isso? Bom, vamos ver agora. Eu te mostrei sobre boas obras, obras cristãs, que é o reino de Deus, servir a Deus no reino de Deus, e a igreja faz parte do reino de Deus, o ministério faz parte do reino de Deus, quando você serve a Deus na igreja, no ministério. E quando eu digo igreja, eu não estou dizendo só dentro de 4 paredes, tá? Estou me referindo a servir a Deus no reino de Deus, em evangelização, em ajuda ao próximo, ou seja, nas boas obras em gerais, né? As boas obras são em gerais, não é só congregar, não é só evangelizar. As boas obras em gerais. Vamos ver agora sobre as obras da lei. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 3 e você vai ver a diferença das obras da lei para as boas obras. Você vai ver que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Romanos capítulo 3, versículo 28. Aqui no verso 28, Paulo diz claramente que a obra da lei é diferente das boas obras. Romanos 3, 28. Olha lá. Romanos 3, 28, só um pedacinho do verso 28, só para te mostrar que as obras da lei é diferente das boas obras. Romanos 3, 28, Paulo disse: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei.
ou seja, sem guardar os mandamentos da lei. E quando eu digo mandamento da lei, não estou me referindo aos 10 mandamentos, hein? Mandamentos da lei não é os 10 mandamentos de Êxodo 20, tá? Lá em Êxodo 20 você vai ver os 10 mandamentos. Eu não estou me referindo só a esses 10 mandamentos. Quando eu falo mandamentos da lei, são mais de 600 mandamentos, né? Mandamentos e ordenanças da lei. 10 mandamentos é uma coisa, mandamentos da lei é outra. 10 mandamentos é uma coisa, mandamentos da lei é outra. São mais de 600 mandamentos da lei. Então, Paulo disse em Romanos 3,28 que o homem é justificado pela fé sem precisar guardar ou cumprir os mandamentos da lei, sejam os 10 ou sejam os 600 e poucos mandamentos. O homem hoje, na nova aliança na graça, ele é justificado pela fé em Cristo. Ou seja, se ele crê em Jesus Cristo, ele está justificado das obras da lei. Ele não precisa cumprir as obras da lei para ser justificado, tá? Romanos 3,28, Paulo chegou a uma conclusão, conhecendo a graça, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Vamos agora para Gálatas capítulo 2, depois de Romanos, Gálatas capítulo 2. Gálatas 2, versículo 16. Gálatas 2, verso 16. Paulo falando com Pedro. Gálatas 2,16, Paulo disse: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Está vendo? O assunto hoje, boas obras versus obras da lei. Boas obras, obras cristãs. Não tem nada a ver com obras da lei. Tá? Não confunda, não me interprete mal. Você já deve ter ouvido eu falar em várias vezes, né? Não vivemos das obras, não vivemos por obras. Estou me referindo às obras da lei, tá? Agora, é claro que nós temos obras no Senhor. O ministério Graça Apostolada é uma obra no Senhor. Em 1 Coríntios 3, Paulo disse: se alguém levantar um edifício, quer dizer, uma obra no Senhor, se essa obra permanecer, o tal receberá galardão. Se a obra se perder, né, a pessoa perde a obra. Ele é salvo pela graça, porque salvação não se perde, mas ele perde a obra, por consequência perde o galardão, tá? Então, o galardão é a palavra galardão significa recompensa, um prêmio, né? Jesus falou: digno é o trabalhador, digno é o obreiro do seu salário. No Senhor, ninguém trabalha para Deus em vão. Você vai ler Mateus capítulo 20, Jesus mandando as pessoas ir para a vinha, e ele dizia: vai para a vinha e eu lhe darei o que é justo. E chegando no final da tarde, ele pagou a cada um aquilo que lhe devia. Por quê? Dando a entender o quê? Era uma parábola, né? Dando a entender, quem trabalha para Deus, quem serve a Deus, não será em vão. Tanto é verdade que Hebreus 6,10, Paulo disse: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá da vossa obra. Quem recebe, amém? Então, quem trabalha para o Senhor, na obra de Deus, receberá um galardão. Se você traz uma pessoa para a obra, para o reino, para a igreja, para o ministério, se você ganha uma pessoa para Cristo, isso vale galardão, tá? Se ele permanece, isso vale galardão. É claro que se você traz a pessoa na igreja uma vez só e a pessoa não quer saber de nada, volta para o mundo, não tem galardão nenhum, porque você não deu fruto, né? Então não teve fruto nenhum. Mas se você traz uma pessoa para a igreja, para o ministério, e ele permanece, isso vale galardão. E se essa pessoa se torna pastor, aumenta o galardão, tá? Porque ele passa a servir a Deus no ministério. Então é um grande fruto que você deu para Deus. É sobre isso que o Espírito Santo está se referindo quando ele disse também que o ano de 2016 nós estamos mortos para a lei, para dar fruto para Deus. O que é dar fruto para Deus? Dar fruto para Deus é Deus ser glorificado pela sua vida. Por isso que eu digo, glória a Deus pela sua vida. Quando você está dando fruto para Deus, eu vou dar glória a Deus pela sua vida. Agora, se você só é salvo pela graça, eu também posso falar glória a Deus pela sua vida, abençoado, porque você é salvo. Mas se você dá fruto para Deus, glória a Deus pela sua vida também, porque isso está valendo galardão. Entendeu? Então, Gálatas 2,16, Paulo disse: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo.
Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Então eu penso que está sendo bem explicado, bem claro, né? Obras da lei é uma coisa, boas obras é outra. Não misture, não confunda e nunca me interprete mal quando eu digo que nós não vivemos das obras, vivemos por fé. O que eu estou falando? Não vivemos das obras da lei, mas nós temos obras aqui. Isso aqui é uma obra que eu estou fazendo agora. Essa pregação, esse trabalho, né? Isso aqui é uma obra que eu estou fazendo. Então eu vivo das obras sim, mas das boas obras no Senhor, né? A evangelização, o edificar um ministério para o Senhor. Se você abre um ministério e começa a pregar, isso aí é uma obra, né? E isso vai valer galardão se o ministério permanecer. Se você abre um ministério na segunda e fecha na terça porque você não perseverou, você não tem galardão nenhum, porque você não perseverou. O galardão é para quem persevera. Lembra que Paulo disse, olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, claro, Paulo falou, agora, desde agora, a coroa está me reservada. Era um prêmio, era um galardão que ele receberia por ter trabalhado, servido a Deus, trabalhado para o Senhor na terra, na obra de Deus. Isso estava valendo um grande galardão. Está entendendo? Quem está entendendo? Agora, se você só é ovelha, e você é uma ovelha preguiçosa que não faz nada para Deus, não faz nada na obra de Deus, em prol do reino de Deus, não prega, não evangeliza, não semeia, não contribui, não faz nada, uma ovelha parasita, né? Paulo falou, não desejamos que vos torneis indolentes. Paulo disse para os romanos, Paulo falou, não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Se você é uma ovelha parasita, uma ovelha que não faz nada, abençoado, está só esperando Jesus voltar, está só inchando, igual os coríntios. Lá na igreja de Corinto tinha crente lá inchado, que teve um lá que adulterou com a mulher do pai dele. E Paulo estava preso, ficou sabendo disso, mandou uma carta, escreveu para eles, olha, eu fiquei sabendo que vocês aí estão vivendo de um modo tal que eu estou escandalizado, porque vocês estão tão inchados que vocês nem se entristeceram e nem tiraram do vosso meio quem cometeu tal ação. Que eu fiquei sabendo, Paulo diz, teve um irmão aí que adulterou com a mulher do pai dele, e vocês não fizeram nada, vocês estão inchados, Paulo disse para eles. Estou citando 1 Coríntios 5. De crente parasita, crente que ovelha que só vai engordando, não prega para ninguém, não dá um CD, não dá uma Bíblia, não traz na igreja, não semeia no ministério, não ajuda ninguém, não ajuda o pastor, não ajuda o apóstolo e às vezes ainda me atrapalha, cornetando e falando besteira por aí. É ovelha parasita, né? Salva pela graça de Deus, mas para mim é parasita, não serve, não ajuda em nada, não serve. E às vezes atrapalha ainda. Às vezes atrapalha. A ovelha é carnal, né? É o vaso de pau que Paulo disse, lá em 2 Timóteo 2,20. Paulo falou, ó, vaso de desonra. Ovelha, vaso de desonra. Está cheio de ovelha, vaso de desonra, que não ajuda a obra, não trabalha em prol do reino de Deus, e às vezes ainda atrapalha. Ovelha carnal, que só anda na carne, ainda atrapalha a obra de Deus. Paulo disse para Timóteo, 2 Timóteo 2,20, que é vaso de desonra. Numa grande casa tem vaso de desonra, vaso de pau, né, para desonra. Bom, vamos ler outro texto agora, Gálatas 3. Eu já li Gálatas 2,26. Nunca quis ser uma ovelha vaso de desonra, hein? Ovelha parasita, eu? Nunca. Desde quando o Senhor me chamou, eu nasci ovelha. Como você também nasceu ovelha. Mas desde quando Deus me chamou e eu vim para o ministério, daquele dia em diante eu nunca parei de servir a Deus. Nunca, e nem vou parar. Meu objetivo é falar como Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde quando Deus me chamou, antes não conta. Você está no mundão, está na carne, aí não conta. Mas quando você recebe Jesus como Senhor, quando você confessa Jesus, e então você passa a seguir os caminhos de Deus. Passa a ler a Bíblia, passa a crer na Bíblia, passa a congregar, passa a sua vida é outra. Sua vida agora não é mais para o mundo, para a carne. Sua vida agora é para Deus. Lembra de Paulo, Gálatas 2,20? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando você passa a viver para Deus, quando o Senhor me chamou para o ministério, daquele dia em diante até agora, já vai para 23 anos, eu nunca parei de servir a Deus. Eu estou sempre fazendo alguma coisa para Deus.
em prol do reino de Deus. Se eu for listar aqui, são muitas coisas, tá? Se você pegar um papel de bala no chão da onde você congrega, você já está fazendo alguma coisa no reino de Deus. O duro é você passar em cima do papel de bala e não fazer nada. Esse é o problema, né? O problema é isso aí, você congrega num lugar, aí você vê um papel de bala no chão, tem a coragem de passar em cima, pisar em cima e não pegar. Aí é duro, né, irmão? Aí é duro, não é verdade que isso aí não vai tirar a sua salvação se você faz isso. Se você não faz isso na sua casa e você faz isso onde nós nos congregamos, eu estou dando um exemplo bobo, tá? Não estou dizendo que isso acontece, estou dando um exemplo bobinho, né? É igual fechar uma torneira do banheiro do ministério que você congrega, da igreja. Você vai no banheiro, está vendo a torneira pingando, você não vai fechar a torneira, irmão? Fala sério, né? Um exemplinho bobo que estou dando, né? Está vendo a torneira vazando, só custa você fechar a torneira? Custa você pegar um papel de bala no chão? Eu estou querendo te dizer que desde quando Deus me chamou, eu nunca fiquei sem fazer nada na obra de Deus. Tá? Porque a obra de Deus não é só pregar a palavra 24 horas por dia, o dia inteiro. Tá? A obra de Deus também, nós que congregamos, também é limpar uma cadeira, para nós mesmos. Não é o anjo Gabriel que vai sentar na cadeira. Tá? Então, nós que congregamos, é limpar uma cadeira, lavar, às vezes tem que lavar o ministério, um aparelho de som melhor. Então, se você não faz uma coisa, você faz outra. Se você não pega o papel de bala no chão, você semeia no ministério. O duro é se você nem semeia, nem prega, não evangeliza, não traz ninguém para a igreja, não prega para ninguém, não ensina ninguém, não dá um CD, não dá uma Bíblia, não cita um versículo, não ajuda o próximo, você não faz nada. Então é uma ovelha parasita. Aí vamos falar a verdade, né, irmão? Aí não dá, né? Bom, Gálatas 3, versículo 10, o assunto de hoje. As boas obras versus as obras da lei. É claro que esse ministério, que essa igreja não vive das obras da lei. O jejum é uma obra da lei. Tá? Então nós não fazemos jejum. Por quê? Porque Gálatas 2,16, o homem não é justificado pelas obras da lei. Tá? O homem é justificado pela fé em Cristo. E Hebreus 10, verso 10, diz que Jesus já nos santificou. Então nós não fazemos jejum para se santificar, porque cremos que Cristo na cruz, com o seu sangue, nos santificou diante de Deus. É isso que quer dizer Gálatas 2,16. Aqui, a última linha de Gálatas 2,16. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo. Está vendo? Gálatas 2,16. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Ou seja, não pelo jejum, não pelo batismo, não pela oração do Pai Nosso, subir no monte. As obras da lei, guardar sábado, né, unção com óleo, não matar uma pomba, derramar o sangue no altar do cabrito. Paulo falou, não, nós não somos justificados pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Última linha de Gálatas 2,16. Porque pelas obras da lei, ninguém será justificado. Então não é inteligente fazer jejum, né? Não é inteligente porque se você faz jejum para se santificar, você não vai ser justificado, porque o jejum é uma obra da lei. E pela obra da lei você não é justificado, você é justificado pela fé em Cristo. Você crê e é justificado. Não adianta você fazer. Na graça você tem que crer e não fazer. Está claro ou não está claro? Você tem que crer e não fazer. Gálatas 3:10. Olha lá. Ó. O assunto de hoje, boas obras versus obras da lei. Uma coisa é diferente da outra. De novo o Espírito Santo mandou falar. Quando eu falo aqui, ou se você já viu falar, nós não vivemos de obra. Isso não quer dizer que nós não congregamos, que nós não pregamos, não ensinamos, não evangelizamos. Isso é uma obra no Senhor. Obra no Senhor é uma coisa, obra da lei é outra. Não vivemos das obras da lei, mas nós temos uma obra no Senhor. E isso vale galardão. Eu penso que está sendo muito bem explicado, né, abençoado? Amém? Posso ouvir um amém aí? Eu penso que está sendo muito bem explicado e diferenciado as obras da lei com as obras cristãs, né? As boas obras. Se nós pregamos, evangelizamos, eu tenho 23 anos de ministério já, se eu morrer agora, é claro que eu vou querer um galardão, porque Paulo disse em Coríntios 15:58 que o meu trabalho no Senhor não é em vão. Imagina, há 23 anos servindo a Deus para ser em vão, para não dar em nada. Então, essa boa obra que eu tenho no Senhor, já há 23 anos, está valendo galardão. Por isso que eu não vou me desviar, eu não vou jogar fora meu ministério. Por quê? Porque senão, Paulo disse, aquele que levanta uma obra, e se a obra for de madeira, feno e palha, quando vem o fogo se queimar, perde a obra. Ora, perde a obra, perde o galardão.
Mas Paulo diz, se permanecer, esse receberá galardão. Está claro para vocês? Está entendendo? Então, eu não vou fazer igual as pastoras fizeram aí, né? Igual eu já vi alguns pastores fizeram, obreiro jogando 10 anos fora de ministério, pastora com 15 anos de ministério, para de ser pastora, não é pastora, não congrega, não prega, não faz mais nada. Pô, então, para que você foi 15 anos pastora? Então, nem fosse nada. 2 Pedro 2, melhor fora nem ter conhecido, então. Eu não consigo entender isso aí. Uma pessoa é pastora por 15 anos, depois abandona o ministério, porque se você sai do ministério X para ir para o ministério Y, você continua a sua obra no Senhor. Ou se você sai do ministério X e abre um ministério Y, você vai edificar uma obra para o Senhor. Vai edificar um altar, igual Noé fez, igual Abraão fez, igual Moisés, Josué, Davi, Paulo. Você vai edificar uma obra no Senhor. Isso vale galardão. Agora, você é pastor há 15 anos. Você sai do ministério X, nem vai para o ministério Y continuar servindo a Deus e nem abre o ministério. E essa obra de 15 anos? Se queimou, jogou fora, queimou. É inteligente isso? Não. E eu tenho visto isso, hein? Para mim, pessoas que fazem isso são pessoas insensatas, né? A insensatez é tolice. O tolo, o insensato, o nécio, o burro. Como é que eu vou servir a Deus? Fazem 23 anos que eu sirvo a Deus. Eu vou jogar fora esses 23 anos da minha vida espiritual? Que não tem nada a ver com a salvação. Quem está entendendo? Salvação é uma coisa. Servindo a Deus ou não, pela graça eu sou salvo. Só que eu sou salvo pela graça e já fazem 23 anos que eu sirvo a Deus. E segundo a Bíblia que eu conheço, em Coríntios 3:8, isso vai valer galardão pela minha obra, pelo meu trabalho. Segundo a Bíblia que eu conheço, leio, creio, prego e ensino e vivo, em Coríntios 15:58 diz que o meu trabalho no Senhor, que já faz 23 anos, não será em vão. Então eu não posso jogar fora. Quem está entendendo? Como eu já vi pessoas jogarem. Você está edificando uma obra no Senhor. Eu espero que um dia você não jogue fora, porque o meu projeto não é jogar a minha obra fora. Não posso. Eu teria que ser muito burro, né? Servir a Deus por 40 anos para depois parar de servir a Deus. Não congregar em lugar nenhum, não leio mais a Bíblia, não oro mais, não louvo, não participo de nenhum ministério, não cultuo mais a Deus. Meus 20, 30 anos de pastor eu joguei fora, hoje eu não sou mais nada, eu voltei para o mundão, tomar cachaça, fumar, beber, eu voltei para a carne. Aí aqueles tantos anos que você servia a Deus, foi para onde? Para o ralo, para a privada, para o esgoto. Não, eu não farei isso, por nada eu farei isso aí. Prefiro que Deus tire minha vida do que eu fazer isso aí. Porque se Ele tirar minha vida, pelo menos já tem 23 anos servindo a Deus. Amém? Gálatas 3:10, para terminar. O assunto de hoje foi boas obras ou obras da lei. Boas obras versus obras da lei. Não vivemos de obras da lei. Temos boas obras no Senhor. Esse ministério é uma obra no Senhor. E já tem 23 anos de ministério, 19 anos em graça. Isso aqui é uma obra no Senhor. Eu não posso permitir que isso aqui se queime por obras da carne, por besteira. Eu não posso permitir. 23 anos, imagina uma criança que nasceu, com 23 anos já é adulto. Não é? 23 anos de ministério, 19 anos em graça. Não posso jogar fora, né? Isso aqui é uma obra no Senhor, que começou a ser edificada já fazem 23 anos, e isso vale galardão. Paulo diz que essa obra no Senhor não é em vão. Quem pode falar amém? E vocês que servem a Deus aqui no MGA, você também que me assiste aí, em todos os estados do Brasil, ou em outro lugar da face da terra, você que está servindo a Deus, isso não é em vão. Você tem uma obra no Senhor, não é em vão. Você semeia nesse ministério, você ajuda esse ministério, isso é uma obra no Senhor, isso não é em vão, isso vale galardão. Você sabia disso? Você sabia que as tuas sementes depositadas neste ministério, para que essa obra cresça e continue de pé, você sabia que isso aí, se você faz isso, é uma obra que você tem no Senhor? Se você é um semeador no Ministério Graça Apostolado, isso aí é uma obra que você tem no Senhor. Se é semanal, se é mensal, se é quinzenal que você ajuda esse ministério, você semeia no ministério, isso é uma obra que você tem. Só você e Deus sabe. Glória a Deus pela sua vida, mas é uma obra no Senhor. E isso está valendo um galardão. Está entendendo? Obra no Senhor.
se é evangelizar, se é abrir um ministério, se é fazer parte do ministério de louvor, se é ministério de pregação, se é servir a Deus como Paulo disse em Coríntios 12, 29, socorros, governos, né? Os ministérios vários aqui no ministério, na igreja do Senhor Jesus. Se você serve a Deus, isso vale galardão. Independente qual é a sua obra no Senhor, vale galardão. Se você serve a Deus no altar como eu, como ministro, isso vale galardão. Ou se você serve a Deus semeando, né? Talvez você não vai como eu vou, mas você me envia, né? Se você me envia, então isso é uma obra do Senhor. Eu receberei galardão porque eu fui, e você receberá um galardão porque você me enviou. Você semeou no ministério, você enviou, você fez a obra permanecer aberta. As portas do MGA abertas pela sua oferta, pela tua semente, isso é uma obra que você tem no Senhor. E isso está valendo galardão. Quando você chegar no paraíso, você vai receber um galardão porque você sustentou a obra de Deus na terra. Você foi coluna da obra de Deus na terra. Então isso vale galardão também. Isso também é servir a Deus. Isso são boas obras. Está claro ou não está claro? Que não tem nada a ver com obra da lei. Bom, para terminar, Gálatas 3:10. Para terminar a ministração. Agora, se você não faz nada, aí fica difícil, né, irmão? Você não congrega, você não evangeliza, você não dá um CD, você não fala da graça, você não participa de nada, você não semeia, fica só como espectador, né? Só assistindo e ainda criticando ainda, hein? Eu conheço pessoas que assistem e ainda criticam, fica só vendo defeito. Apóstolo, não sei o quê. Pastor. Tem pessoas que ficam julgando o que eu prego, para ver se está certo, se está errado, se está muito certo, se está um pouquinho errado. Que ministério que é esse, hein? Ministério de julgar os outros? E não faz nada? Vai pregar, vai salvar as pessoas que estão aí fumando maconha, usando droga, estão aí destruindo as famílias. Vai fazer alguma coisa, ao invés de ficar olhando para mim e criticando, achando um defeito em mim. É brincadeira, isso não é ministério, hein? Isso não é ministério nenhum. Não existe ministério de olheiro, né? De ficar olhando para ver como é que está a obra. Quem é que te colocou como juiz? Para você ficar só olhando para ver como é que está a obra. Podia dormir sem essa, né? 1 Coríntios 3, Gálatas 3, versículo 10. Isso aqui é para quem não faz nada. Para quem foi chamado na graça, conheceu a graça, recebeu o entendimento da graça, recebeu a revelação da graça, cresceu, estudou, viu, não sabia nada, agora hoje sabe, não entendia nada, agora entende, estava sendo enganado por falso profeta, agora recebe a verdade, a graça, apostolado, e não faz nada. E às vezes ainda fica criticando ainda. Aí não dá, né? Não dá para ficar quieto, né? Gálatas 3:10, para terminar a ministração. Gálatas 3:10. Todos aqueles que são das boas obras? Não. Gálatas 3:10. Todos aqueles que são das obras da lei. O objetivo aqui é te mostrar que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo, o apostolado, a graça, nos deixa claro que nós temos que ter boas obras no Senhor. Ainda mais sabendo que vale galardão. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Abençoado, a minha vida mudou ministerialmente quando me foi revelado, quando eu descobri, isso há muitos anos, quando eu descobri que eu tinha direito a galardão. Minha visão mudou. Claro que mudou. Por isso que Paulo disse, quer ver? Para terminar, abre aí em Colossenses. Ó. Abre Colossenses. Você quer ver? Aqui, ó. Colossenses capítulo 3. Eu vou terminar a ministração com esse texto aqui. Ó. Colossenses 3, 23. Colossenses 3, 23. Aí eu vou falar para você, porque que minha vida mudou. Colossenses 3, 23. Paulo falou, e tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. Colossenses 3, 23 para terminar. Colossenses 3, 23. Tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. 24. Sabendo que recebereis do Senhor. Opa! Então quer dizer que eu vou receber alguma coisa de Deus? Então, 23. É aí que eu vou fazer de coração mesmo, como ao Senhor e não aos homens. Eu vou receber do Senhor. O duro é você trabalhar e saber que não vai receber nada. Aí fica difícil, né? Pensou você trabalhar e não receber nada? Mas Jesus disse, digno é o trabalhador do seu salário.
Jesus disse em Mateus 20, vai para a vinha e eu te darei o que for justo. Paulo disse em Coríntios 3,8, cada um receberá segundo o seu trabalho, o seu galardão. Paulo disse em Coríntios 15,58, o seu trabalho no Senhor não é em vão. Paulo disse em Hebreus 6,10, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá da vossa obra. Então minha visão mudou. Espera um pouquinho, quer dizer então que eu vou ter um galardão pelo que eu faço? Vou fazer melhor ainda. Está entendendo? Aqui, ó. Colossenses 3,23, tudo que fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que servis. Aí minha visão mudou. Quando eu entendi, compreendi, descobri que tudo que eu fazia para Deus estava valendo galardão. Quer dizer, uma recompensa. Aí você já não... Eu nunca fiz a obra de Deus relaxadamente. Está escrito, maldito seja o negligente. Está escrito. Então, eu nunca fiz... Salomão diz, maldito que fizer a obra de Deus relaxadamente. Salomão falou. Eu nunca fiz a obra de Deus relaxadamente, de qualquer jeito, na obrigação, com raiva. Nunca fiz. Nunca. E Deus é minha testemunha disso. Mas depois porque é uma palavra rema, né? Você conhece a letra, mas quando é revelado, a visão mudou. Opa, está valendo galardão. Está valendo recompensa. É igual um lava rápido, né? É igual receber uma caixinha, né? Quem trabalha no lava rápido, sabe? Quem trabalha no lava rápido? Trabalho no lava rápido já faz 23 anos já. Que eu trabalho no lava rápido. Quem trabalha no lava rápido, ele lava o carro, ele tem um salário. Ele já vai ter um salário porque ele trabalha ali. Mas se ele lava o carro direitinho, sabe aquelas partes, aquela parte que quase ninguém vê, o dono, sabe o dono? O dono conhece o carro, né? Então o dono sabe aquelas partes. Então, se ele trabalha no lava rápido, com zelo, se ele, na hora de encerar, ele dá aquela polida, sabe? Ele, sabe? Já tá bom, mas ele quer que fique melhor. Quando o dono chega, geralmente ele sempre dá uma caixinha. Não dá? Essa caixinha, a Bíblia chama de recompensa, de galardão. Está claro ou não está claro? Graça e paz. Sirva a Deus com alegria. Não seja ovelha parasita, hein? E pior que parasita, só inchando. Sanguessuga, vai inchando até que explode. Né? Porque conhece muito, mas não vive nada. Porque recebe e não dá para ninguém, não prega, não ensina, não compartilha, não divide, vai só inchando, até que explode, a mente cheia de fortaleza, já não serve mais a Deus nem aqui e nem em lugar nenhum, nem em graça, nem na lei, nem nessa igreja, nem na outra, porque ficou vendo defeito em todas e não serve a Deus em lugar nenhum. Graça e paz. Graça e paz. MGA, Ministério Graça e Apostolado, uma igreja em graça em Santo André. Venha estar conosco neste domingo às 18 horas no Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratória 5008, Jardim Ana Maria, Santo André. Venha oferecer a Deus o seu culto racional. MGA, para quem foi escolhido por Deus.